Olá, estamos com mais um trabalho que viemos trazer hoje para vocês, para que possamos nos inteirar do que acontece em uma regressão, uma investigação do inconsciente. Vamos para mais uma história de regressão? Eu sou Andréa Batista, psicoterapeuta de investigação do inconsciente, e trago para vocês um trabalho que na verdade não é só meu e do meu esposo. Em primeiro lugar, da espiritualidade. Isso mesmo. As coisas que vêm na investigação do inconsciente estão além daquilo que imaginamos que possa estar ocorrendo e traz um adianto enorme nos tratamentos psicológicos. Então, hoje, eu venho trazer uma história que me trouxe muitas alegrias. É a história de uma criança, uma menininha encantadora, linda, um doce de criança. E essa menina, os pais vieram à nossa procura, pois ela estava extremamente doente. A menina estava em estado febril avançado já há muitos dias e uma infecção que não se descobria onde estava. Ela estava internada, já haviam feito todos os exames e não se descobriu o que estava acontecendo. Então, fora pedida essa regressão para ver se estava um link em alguma questão do inconsciente ou se viria algum aconselhamento aos pais quanto ao que fazer, visto que a ciência tradicional não estava trazendo respostas. E veio o seguinte: tudo muito calmo, apenas alguns boatos nos quais a violência, espécie de guerra. Então, antes de continuarmos, como aconteceu isso? Os pais moram bem longe da nossa cidade, então eles nos pediram que fizesse uma RAD, uma regressão RAD, uma investigação do inconsciente RAD. O que é isso? Um terapeuta conduz, o outro terapeuta acessa a energia da criança através do nome e sobrenome dela e a autorização dos pais e consegue se fazer. E a criança fica da forma que está, não fica nem sabendo. Ah, mas como isso funciona? A oração não funciona, a distância, a física quântica diz que não existem distâncias para a energia. Então, ocorreu e nós vamos ver os resultados. Então, foram dito que ela vivia num local calmo, ela era uma jovem e que já haviam boatos sobre guerras. Mas eles nem acreditavam muito, né? No entardecer, dois jovens conversando, um rapaz e essa moça, e um idoso, o avô, sentado na varanda. De repente adentra a cidade as tropas de soldados. Invadem a cidade num ataque surpresa. E aí, a jovem com o rapaz e o avô se assustam. A jovem entra. O jovem foi o primeiro a ser pego, né? Os três sentados em cadeiras. Os jovens, antes de serem pegos, falavam de sonhos. O rapaz, um rosto magro, uma barba por fazer. A moça, um rosto redondo, cheia de vida. O jovem foi o primeiro a ser recolhido, como eu disse, né? Brutalidade dos seres em tempos que a ignorância e a dominação de poucos fazem uma varredura na consciência de irmãos que foram os próprios irmãos, né, a se conhecer, sem respeito ao que aparentemente nada tinham a ver com a atual circunstância. Então, eram pegos jovens de um local contra jovens de outro local que nem sabiam o que estava acontecendo e muitas das vezes eles se conheciam, cidades vizinhas, localidades vizinhas. E aí, o velho foi jogado no chão. Não se dá mais notícia do velho, porque narra que o velho seria um obstáculo a eles, né? Então, a jovem sonhadora correu pelos fundos, o qual foi retida e lançada sem rumo, né? Homens hostis. E mais adiante, separavam os novos dos mais velhos. É muito comum quando se conta em termos de guerras, que é dividido por idades, né? Para ver os que vão resistir, os que não vão resistir.
E separaram também as mulheres e crianças, né? Então, os olhares aos passos que davam, né, se perdiam na desilusão. E aí ela se sentiu muito triste, porque foi separada dos seus. E disseram o seguinte: toda separação do ser que desabrocha o amor causa profundas lacunas em seu interior. Então, na verdade, essa criança de hoje, que estava doente no hospital, estava tendo esse sentimento dessa separação. Ela estava se sentindo sozinha, como se estivesse em uma guerra. E aí, vamos seguir a história. Era uma tristeza normal, a alma sente. O corpo apenas percebe o fluxo do impacto das dores que os olhos da carne não compreendem. Faz-se necessário olhar ao redor com mais constância no reter da lembrança do sofrer, porque a dor não se vê, apenas apaga a humanidade a esperança. Aí eles estão linkando com agora. Ó. Todo mapeamento genético que no atual momento está à disposição deve continuar a ser feito. Porém, é fundamental a segurança do ser que vê além do que os olhos enxergam, segurança no ser a qual os olhos enxergam. Então, vieram narrar que era necessário buscar todos os exames, todos os tratamentos, porque as mentorias respeitam muito a ciência tradicional, mas eles disseram que era necessário que essa criança tivesse um pouco mais de segurança familiar. E seguindo a regressão, disseram que ela gravava na memória dela o adeus do jovem que tentou olhar para trás e nem conseguiu, porque fora levado, né? E fora narrando vários fatores, né? E a última visão ficara grande dentro da consciência da jovem no qual se prendia a solidão, né? Dentre os princípios às quais fora criada, não aceitaria submissa às ordens e à brutalidade os quais praticaram. Separada aos empurrões, as mulheres mais resistentes e jovens ao trabalho de toda espécie. Algumas se sujeitavam no sentido de usar e submeter até mesmo seu próprio corpo para se manter livre, porém convicta, não se prestaria ao papel, uma vez que separara daquele que prometera uma vida favorável, encoberta de amor e uma família. Então ela manteve a dignidade dela, manteve a conduta dela, não aceitou vender seu corpo ou partir para esses fatores. Vender não, né? Porque a mulher naquela época se fazia escrava sexual em tempos de guerra. Então vem falar que eles se alimentavam apenas das sobras, né? Os cenários de guerra são sempre terríveis. E o jovem, sempre na esperança de encontrar os seus, fazia-se um esforço imenso para se manter de pé, fazia coisas que ele era forçado a fazer, mas chegou um ponto com pouca alimentação que ele não aguentou. Ele veio desencarnar, foi muito sofrimento. E aí ele vem narrar, né, da jovem, não narrou muitos detalhes da sua morte, mas eles vieram narrar que no momento que desencarna muitas pessoas em termos de guerra, a pessoa desencarna até sem saber que desencarnou. Aquele grupo todo junto, e aí vem a equipe socorrista e eles acham que estão sendo socorridos até por pessoas aqui na Terra e são levados para ser tratados, até que chega a conclusão e é explicado a eles que eles já haviam desencarnado, né? Morrido. Então foram narrados também os tratamentos dessa jovem que desencarnou. Vem falar que ela foi tratada, que é tudo que nós queremos, tirar do link do sofrimento e levar para um link mais tranquilo. Um tratamento como se uma cortina de neve bem suave fosse absorvida pelo seu corpo, aos poucos se restaurando os pontos. Mas o sentimento ainda permanecia com um pouco de lacuna interior, como se lhe faltasse algo que fosse numa completude maior. Faltava-lhe a família. Ela sentia muita tristeza de ter sido arrancada
daqueles que ela amava, de junto daquele jovem que ela sonhava estar com ele no futuro, junto ao seu avô, junto à sua mãe. Então, eles vêm aconselhar. Não se trata apenas de carinho aparente. O ser carrega dentro de si o amor e a reparação do presente. Em tempos a que passou, fica assim marcado o atual momento que se está. Então, vem pedir os pais para não usar de fingimento com ela. Não adianta, gente, somente a psicologia falar assim: vocês não podem discutir perto dos seus filhos. Na verdade, nós sabemos que não existe família perfeita a não ser a de Nazaré, né, a do Mestre Jesus, mas um esforço precisa ser feito para que não haja discussão mesmo distante deles. Eles sentem, a energia da casa fica densa, a energia do casal fica densa, então é necessário união entre as famílias, né? E aí veio falar que não adianta fingir que tá tudo bem, papai e mamãe, sendo que não está. Resolvam-se para que fique tudo bem, para que a criança possa crescer saudável. E aí vem o aconselhamento. Ela comunga com outras pessoas no sentido de estar melhor, foi o final, ela está bem. O amor é como uma luz, o qual, uma vez purificado e destituído de tudo que possa escurecer o sentimento do ser, o amor traspassa e acolhe toda insegurança, plenificando assim a todos que dessa maneira conseguem professar, pois sendo assim, supera todos os obstáculos. Não mede esforços, busca soluções, para que possas, de todas as formas, uma vez com determinação e confiança, superar aquilo o qual ainda desconheces. No que dispõe o plano ao que se encontra, façais as investigações, para que, juntamente com o amor e a fé, obtenha esclarecimentos. E assim encerrou, respeitando os tratamentos físicos, respeitando os tratamentos hospitalares dessa jovem, vieram pedir aos pais que amassem, que mantivessem a harmonia no lar, um amor que perdoa, né, que não traz escurecimento no sentimento, que transforma, que acolhe e que traz segurança. E aí, qual o amor que nós estamos passando para os nossos filhos? Qual a segurança nós estamos passando para ele? E essa regressão, ela é a prova concreta de que é necessário o tratamento físico, sim, e eles colocam eles com primazia. Porém, não só o físico. É necessário os tratamentos energéticos para que haja desligamento. Pois, sabe o que aconteceu com essa criança? No outro dia ela já estava em casa. A febre, após a regressão, cedeu. E até hoje, a ciência não descobriu o que acontecera com essa pequenina. As taxas infecciosas cederam, baixaram e ela retomou uma vida normal e saudável. Mas como assim? Mexeu-se na energia da família, pois a mãe era a mesma da existência passada. O jovem é o pai hoje. Então, a necessidade da presença do pai, do contato com o pai, essa criança, da necessidade do contato com a mãe, do contato com o pai, ela está muito além dessa situação nossa. Ela está intrinsecamente ligada a antepassados, à vida passada, às situações passadas. E nós não estamos aqui para discutir qual a fala vocês vão preferir, porque nós respeitamos os arquétipos da psique humana. O importante é entender que é válido os tratamentos. São válidos os tratamentos energéticos, são válidos os tratamentos regressivos, são válidos. Mas, em primeiro lugar, a espiritualidade respeita o trabalho humano físico da ciência tradicional. Então, pediram para que ela pesquisasse, investigasse, né, o respeito que eles tiveram, mas investigando, não mais encontraram nada. E aí, o que estamos levando para o nosso lar? Saúde ou doença? Segurança ou insegurança? Firmeza ou incerteza? Saúde ou doença?
paz ou desavença. Que possamos nos sentir responsáveis pela energia ao nosso redor e não só ao nosso lar. O que nós estamos exalando. E que possamos ter uma semana exalando muitas energias boas de paz e muita luz. Gratidão.